Você tenta entrar no meu pra ver se tá dando certo. Eu tô tentando aqui começar no meu. Seu tá. Ah. Saiu aqui você falando. Ô, pessoal, boa noite. Só esperando a Dani entrar aí, a gente tentou fazendo dela, Oi, mas de acordo. Orlando. Oh, Não, o Orlando falou assim pra mim, Dani, normalmente, quando me convidam, não dá a internet. Eu falei, não, Orlando, isso nunca me aconteceu. Olha só, eu nem cheguei a te convidar, a internet começou a falhar. pois Foi é, praga sua, Orlando. Mas tá ótimo, sabe por quê? Eu também depois eu quero ter a live gravada, mas eu baixo ela daqueles. Hoje em dia tudo tem jeito. Eu baixo ela naqueles downloader, não sei das quantas. Vou dar um jeito, tudo dá um jeito nessa vida. O que importa é que tá funcionando. agora tá. É. Mas deixa eu falar então, já que você era o meu convidado, você continua sendo, Sim. só trocou aqui. Deixa eu falar, Orlando. Gente, eu convidei o Orlando para a gente fazer essa live. Porque eu gosto muito do conteúdo que ele produz, né? Eu e o Orlando, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conheceu aqui nas redes sociais. E ele é constelador também, eu também sou. Então a gente tem essa questão da visão sistêmica em comum. E eu gosto muito do que o Orlando produz, do conteúdo que ele produz. Eu acho que ele aborda essa questão do masculino de forma muito saudável. E por que que eu o chamei para falar sobre isso? Eu acho que hoje, com essa polarização ideológica que a gente está tendo no Brasil, essas questões estão ganhando uma repercussão ruim, sabe? Assim, às vezes igual eu já te falei algumas vezes, né, Orlando? O Orlando sabe que eu falo para ele, eu falo assim, às vezes os movimentos de direita e de esquerda se apoderam aí desses contextos e às vezes deixam de abordar o que é mais importante. Eu acho que a gente não pode desconsiderar as conquistas sociais que foram necessárias. A gente não pode desconsiderar o contexto social em que tudo aconteceu, né? O que os nossos antepassados passaram para a gente poder estar aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acredito que a gente tem que considerar aí essas questões como a visão sistêmica traz, esses saberes antigos, né? Que a gente tem aí de feminino e masculino, essas polaridades. Então, essa minha live aqui com o Orlando é sobre equilíbrio. E eu falo que isso é, inclusive, da minha própria busca pessoal. Porque eu sou de uma geração de mulheres que a gente foi ensinada nesse contexto muito aí feminista, a ser muito só independente, buscar muito o seu trabalho, né, a sua independência financeira. E, de repente, isso a gente vai sentindo que faltam algumas outras coisas, né? Eu mesmo tenho uma questão de relacionamento aí, ainda a resolver na minha vida. E eu vejo que eu poderia ter aprendido muito com a minha avó. Eu falo assim que o contexto em que eu fui criada, eu aprendi a desmerecer uma mulher como a minha avó. Eu aprendi a olhar para uma mulher que cuidou da casa, para uma mulher que criou os filhos, e achar que aquilo era pouco, que aquilo era algo a ser era ultrapassado, que eu deveria fazer melhor do que ela. Então, eu agradeço muito ao contexto que a gente aprende aqui no sistêmico, de me mostrar, poxa, olha para sua avó, reconheça a grandeza dessa mulher, de tudo que ela fez, reconheça ela como matriarca da sua família, que tornou tudo possível, que tem o maior carinho, o maior amor. Minha avó é aquela coisinha mais linda, sabe, Orlando? Aquela vozinha, assim, aquela vozinha doce, amorosa. Então, eu falo que, graças a Deus, que ela é 25% de mim, que eu posso resgatar essa feminilidade linda que tem na minha avó. Então, é isso. Eu queria fazer essa introdução de que a minha live hoje com o Orlando é sobre equilíbrio e que eu falo muito sobre isso. Isso é muito importante na minha busca pessoal, porque eu descobri que eu não tinha esse equilíbrio de polaridades, né? Então, foi algo que realmente eu estou buscando na minha vida. E resolvi que a gente conversasse sobre isso, mas como eu falei, não fazendo como alguns movimentos ideológicos têm feito, de desconsiderar o que também é importante, as conquistas sociais e o que a gente tem que aprender, né? Então, como eu disse, essa live é sobre equilíbrio. Dito isso, Orlando, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse que você é um terapeuta, que você quiser falar sobre você, e falasse do conteúdo que você traz também. E logo eu gostaria que você já falasse também assim a sua introdução sobre o tema. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu gostaria que você fizesse aí as suas primeiras considerações, enquanto eu, inclusive, vou escrever aqui sobre o que é a nossa live e você fixa o comentário depois, tá? Beleza. Pessoal, boa noite. Eu sou o Orlando. Eu sou analista de comunicação e terapeuta. A minha especialidade são as constelações familiares, mas eu também, dentro do processo maior, trabalho com outras abordagens, como regressão de memória, programação neurolinguística, hipnose clínica
e por aí vai. Eu comecei esse perfil aqui há 2 anos, falando para homens, né? Na época eu tinha pouco contato, inclusive, com a constelação familiar, e eu comecei a perceber, como a Dani trouxe, essa guerrinha boba, essa guerrinha... deixa eu fixar o comentário aqui, pronto. Essa guerrinha quase infantil entre homens e mulheres, e muita tentativa de rotular, e muito desequilíbrio. Então, basicamente, né, você vai ter um espectro grande de tipos de homens, e os homens, a Dani sabe, os homens que eu costumo atender e trabalhar, são os homens que estão cheios do materno, cheios do feminino, e por algum motivo eles não se conectaram a uma masculinidade, a uma força maior, a uma virilidade, e estão infelizes, estão encontrando muita dificuldade com as meninas. Por sua vez, as meninas começaram a me seguir muito, mesmo o meu conteúdo sendo um pouquinho mais voltado para homens, porque elas acharam que era objetivo e queriam ouvir um homem falando. E a reclamação que eu mais recebo das mulheres dentro desse universo, que eu trabalho, né, nesse micro-universo que eu trabalho, é de que virou mãe do namorado, é de que virou mãe do marido, é de que os homens não têm atitude, é de que os homens são muito pamonha, é de que os homens estão muito infantilizados. Então, hoje eu tenho trabalhado muito com a questão do acesso ao masculino, mas sem aqueles desmandos que um dia, infelizmente, fizeram parte da nossa história, como a tirania, a violência, a opressão. Aí o machismo, na verdade, é uma distorção que o homem tem, alguns homens vão ter, da imagem do feminino, que é uma propriedade, ou que é algo menor, ou que é algo que não se deve dar o devido crédito, ou de que é algo que é talvez incapaz, inferior, enfim, uma total insanidade. Mas eu estou lá naquele outro extremo, na maioria das vezes, do homem que ele é o contrário disso, mas também vai faltar uma certa força para ele. E como a Dani disse, eu acredito no equilíbrio, por isso que a gente vai falar bastante da questão das polaridades, a gente vai poder explicar melhor o que são essas questões das polaridades, porque quando eu faço um post ou vídeo sobre isso, Dani, o cara me chama, cara, eu acho que eu estou despolarizado, eu notei isso em mim, e tal, falando, calma, vamos conversar, vamos ver o que é possível fazer. E basicamente é isso. Sim, e foi o que eu trouxe o meu próprio relato, né? Eu também sinto isso na minha vida, eu venho buscando aí reequilibrar, né? Mas eu me descobri essa mulher, às vezes, com a polarização da minha energia masculina, às vezes muito presente, e faltando um pouco o equilíbrio dessa energia feminina, justamente muitas vezes pelo que a gente foi ensinado nesse contexto. Então, o que eu digo? Eu acho assim, igual o feminismo, né? O feminismo, quando ele traz essa ideia, eu nunca estudei muito sobre o tema, tá, gente? Não é nenhuma questão aqui da gente estar falando de doutorados aqui sobre o assunto, não é o caso. Eu estou falando assim, do que eu vejo enquanto cidadã acompanhando aí essas questões. Eu sou muito grata ao movimento feminista porque ele vai defender as mulheres nesse equilíbrio aí do gênero, no sentido de falar, olha, as mulheres têm os mesmos direitos que o homem, a gente tem igualdade de direitos perante a lei. Então, eu sou muito grata a essas mulheres, como mostra naquele seriado Coisa Mais Linda, que lá no passado lutaram para a gente poder trabalhar, para a gente poder falar, para a gente poder ter voz, para a gente poder ser ouvida. Então, eu vejo esses movimentos como extremamente necessários, sou muito grata a esses movimentos, só que eu acho que aí depois, como o Orlando acabou de colocar, foi entrando aí numa guerra, né, que a gente não faz sentido, né? A gente, quando vê aí esse sentido das mulheres, assim, a sociedade é machista e opressora. É verdade, mas a gente também não precisa lutar com as mesmas armas. A gente não precisa ser mais agressiva do que muitas vezes eles foram conosco. A gente tem armas diferentes, né, para poder equilibrar tudo isso. E o que eu falo que o Orlando coloca muito legal é que, assim, o machismo também é esse desequilíbrio. São os homens aí agressivos, são tudo que a gente lutou estruturalmente para melhorar e ainda luta, né, dessas pessoas que são agressivas, são violentas e que não faz sentido. Mas há um equilíbrio nisso, né, Orlando? E como eu falei, é justamente sobre isso que eu queria falar. Então, eu queria que você primeiro definisse, assim, para você e o que você sabe aí de feminismo e machismo, embora você já tenha até falado do machismo, e já entre um pouco para falar, assim, qual que é a diferença desses conceitos com energias ou polaridades feminina e masculina. Então, eu também não sou um grande especialista nesses movimentos, eu acho que talvez parte do feminismo, e por isso que se criou uma briga.
Por que que a gente até começou a live? Porque você viu um post meu que eu estava falando justamente isso. Então, como eu lido muito com a realidade, com as coisas que acontecem na rua e no dia a dia, muita gente me pergunta, você acha que o feminismo está estragando os relacionamentos? Você acha que o feminismo tem afastado as mulheres dos homens? Sempre eu tenho essa pergunta de ambos os lados, tanto de homem quanto de mulher. E eu falei uma vez pro cara, e foi isso aí que eu postei até que você teve a ideia de fazer a live. Eu falei pro cara o seguinte, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, porque a minha linguagem é bem direta. Eu falo, cara, sai do Twitter, sai do Facebook, sai do mundo, porque você generaliza, você tem essas discussões dentro do Facebook e do Twitter, você acha que o mundo está super dividido e está acontecendo um monte de coisa. Falei, vai para a rua e vai conversar no verdurão, no shopping, no barzinho, na casa noturna, no trabalho com mulheres de verdade, de carne e osso, que não estão ali num ambiente virtual agressivo. Vá conversar e você vai ver que a maioria delas, pelo menos 90% delas, vão se atrair por caras que têm mais ou menos o mesmo perfil. Elas vão continuar gostando do cavalheirismo, da gentileza, desse homem que tem uma virilidade maior, mas também é gentil ao mesmo tempo. Não vai, isso muito pouco vai mudar. Se você sair com 10 mulheres, 9 vão gostar e vão se sentir bem com você, você agindo como os homens antigos agiam, só que sem a parte que não é legal, sem a opressão. Exatamente. Né? Então foi aí veio a ideia de fazer a live. Então, me parece que parte desse feminismo, ele foi ou cooptado, ou já nasceu assim, não sei dizer, por um movimento que é mais político, ideológico, do que realmente uma questão da mulher. Tanto que ele vai apoiar pautas que tem a ver com política, mas que não tem nem a ver tanto com a mulher, e ficar contra. Enfim, virou uma mistura, uma bagunça, e o pessoal fica guerreando o dia inteiro, estereotipando, você é feminista, você tem o cabelo roxo, você não raspa os vacos, e fica, você é macho escroto, e fica essa briga o dia todo. Então o cara acha que isso está acontecendo na rua. Mas eu digo para você que na rua a coisa funciona mais ou menos da mesma forma, porque nós temos questões sistêmicas, nós temos questões instintivas, nós temos questões sociais, exatamente, que nos causa atração do sexo oposto. Determinadas características da mulher vai me chamar a atenção, e a determinada característica do masculino chama a atenção da mulher. Mas com relação à questão sistêmica, e aí que é legal. Por quê? Quando eu vejo uma menina nova, 19, 20 anos, que é super feminista, mas que é aquela coisa radical da raiva, da agressividade, igual você falou, até fisicamente ela se transforma, né? Fica uma coisa bem agressiva mesmo. Aí eu fico olhando e falei, cara, eu daria tudo para constelar ela um pouquinho, para ver como ela é com o pai. Para ver se tem uma lacuna ali, para verificar se esse ódio ele realmente é contra os homens ou tem um homem específico, o próprio pai. Ou se ela está identificada com as mulheres do sistema, que sofreram desmandos e que agora ela está comprando uma briga que ela não precisava, do ponto de vista inconsciente. Ela tem um ranço. E aí ela é cooptada por um coletivo. E o problema que eu tenho com o coletivo é o seguinte, qualquer coletivo, quando a gente entra no coletivo, Dani, a gente precisa fazer um download de informação que vai me ditar como eu devo pensar, sentir e agir. Esse download desse manual, desse coletivo, tira um pouco da minha individualidade, das minhas questões individuais, para eu poder viver a narrativa do coletivo. Mas talvez por trás do coletivo esteja uma das ordens do amor, a sensação de pertencimento, que às vezes pode estar faltando, tanto em coletivos, e hoje já existem coletivos masculinos também. São desorganizados, não são tão grandes e não são oficiais. Mas dentro do ambiente virtual já existem, né? Até em resposta a essa animosidade. Então, ficou uma guerrinha, aqueles caras internalizam o coletivo, as mulheres internalizam esse coletivo, esse download de informação, se perde a individualidade, as questões do dia a dia, da vida do dia a dia, dos detalhes do dia a dia, que é realmente a vida no mundo real. E as questões que a gente realmente lida, né? Porque, assim, é justamente, assim, nesses entraves, essas dificuldades que às vezes a gente vai encontrando para viver, que a gente vai buscando essas questões. E eu achei muito legal, quando eu comecei, eu ouvi mais ou menos a primeira vez, assim, que talvez eu tivesse uma polaridade um pouco desequilibrada pro lado yin e yang, né? Masculino e feminino, há uns 5 anos atrás. E eu lembro que eu achei, primeiro, minha reação foi falar, nossa, que machista! Fiquei indignada. Porque assim, então eu não poderia ser uma mulher forte, eu não poderia ser uma mulher que queria
né, trabalhar e conquistar as minhas coisas. E a pessoa que me disse, o senhor já muito sábio, ele falou assim, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando sobre equilíbrio. Vai estudar sobre energia feminina e masculina. E ele é muito assim, ele é muito sábio, esse senhor. Ele já leu mais de 2.000 livros e ele manda a gente estudar. Então ele fala assim, vai estudar sobre Yang, vai estudar sobre energia masculina e feminina. E aí realmente eu não me aprofundei muito nisso, mas eu comecei a estudar um pouco. Eu fiz alguns cursos de imersão em feminino, que eram oferecidos pelo Condor Blanco, e eu fui entendendo essa questão das polaridades, né? Que até tem a tatuagem nessa minha busca por esse equilíbrio. Eu fiz aquela tatuagem do Yin Yang, aquele do pretinho, do branquinho, sabe? Que é justamente essa busca que se a gente vai vendo, né? Sempre esteve nos saberes dos antepassados essa necessidade de equilíbrio, inclusive interna. Que é essa questão, assim, de o feminino ter essas características, assim, como a lua, o mistério, a doçura, né? Você ter um certo encantamento, uma certa leveza, que todo mundo precisa e que encanta os homens, porque eles, às vezes, dentro da polaridade masculina, que é muito carregado assim, de ação, de atitude, de fogo, gera esse equilíbrio. E esse equilíbrio é tanto no casal, como pode ser um casal homossexual, um casal heterossexual, como é de nós mesmos, né, Orlando? Essa questão assim da gente precisar equilibrar as nossas próprias polaridades. Da mesma forma que o cérebro tem 2 hemisférios, né? Então, assim, eu não tenho estudos profundos a respeito do assunto, mas eu passei a estudar um pouco. E aí eu comecei a ver o que, Orlando? Olha que interessante. Eu que tinha pouco, e tenho ainda buscado desenvolver essa minha polaridade feminina, o que eu pude perceber? Na minha passividade, onde eu fico mais parecida com a minha avó, eu descanso. Eu fico calma. Eu me sinto assim, ó... Sabe? Quando eu deixo um homem... Eu não deixava assim, os rapazes pagarem a conta para mim, achava que aquilo era ofensivo, né? Porque o dinheiro é uma forma de poder, então a gente fica muito, sabe, dentro das ideologias e para de perceber como é que a gente está se sentindo. E de repente, eu tive uma terapeuta nesse mesmo ano de 2015, que foi o ano assim de eu olhar para isso, sabe? Que foi quando o universo quis que eu olhasse para isso. E da mesma forma que esse senhor, sabe, me falou isso, eu tinha uma terapeuta linda. Essa terapeuta também era muito equilibrado, o feminino e o masculino dela. Ela era um exemplo lindo, porque ela era aquela mulher doce, incrível, mas super forte, super bem sucedida como terapeuta, ou seja, e ela com um casamento incrível, tipo assim, aquelas, claro, não é nada perfeito na vida, mas eu tô te falando que eu vivenciei, que era uma mulher muito equilibrada com as polaridades dela. E ela brigava muito comigo, né? Ela falava, eu quero que você sinta. Para, esquece o que sua cabeça começou a acreditar e começa a sentir. E foi quando eu comecei a entrar em contato com isso, eu falava, nossa, eu descanso, eu posso deixar o homem resolver algumas coisas e eu posso descansar, em vez de querer fazer tudo assim, do meu jeito. Que é como na dança, né? Às vezes você deixar-se conduzir, quando a mulher deixa de ser conduzida, às vezes na dança, como aquilo é bom, sabe? Não é o tempo inteiro, gente. Aí eu até mandei um texto para você, Orlando, que é legal, que ele fala justamente, né, que eu quero que você fale mais sobre isso também, diferenciar as polaridades, mas chegue no sistêmico. Mas como é legal a gente ver que, tipo assim, a gente pode encontrar novas formas de dançar, nada é estático, estéreo dessa forma, mas a gente sentir como a gente se percebe dentro de cada situação. Então, esse texto falava, né, como numa dança a gente pode se deixar conduzir. E às vezes a gente pode conduzir também, mas vamos perceber o equilíbrio dessas dinâmicas, né? Você trouxe lá no início da sua fala a questão do yin e do yang, né? Repara que o yin, né, tem aquela parte que é preta e a parte que é branca, mas dentro da parte preta tem um pontinho branco e dentro da parte branca tem um pontinho preto. Quando a gente vai analisar dentro da biologia, da fisiologia, o corpo de um homem, ele vai funcionar bem ou ele vai ser saudável, tendo uma dose alta de testosterona se comparado com o corpo feminino. Só que o corpo masculino, ele tem uma porcentagem de mais ou menos 5 a 10% dessa testosterona de estrogênio, que é o hormônio do feminino. As mulheres conhecem bem o estrogênio, né? Então ele vai ter lá, se você fizer o exame, vai ter lá 500 de testosterona e 30 de estradiol, por exemplo. Aí o sujeito pode falar assim para mim, Dani, cara, se esse hormônio é das características femininas, eu posso, então, usar um medicamento para deletar ele do meu corpo, para deixar ele no zero. Não vou ter problema nenhum, já que ele é um hormônio do feminino, ele não vai me fazer falta. Só que se o estrogênio de um homem, que é a parte feminina do hormônio dele, for
for no nível de 0, for suprimido, ele vai sentir um monte de efeito colateral no corpo dele. Ele vai entrar em desequilíbrio, inclusive cognitivo. Tá, Orlando, então eu não devo zerar. Mas e se esse estrogênio dentro de mim subir muito, por uma patologia ou por um medicamento que ele esteja usando? Você também vai enfrentar um desequilíbrio físico e mental. O que eu quero dizer com isso? O homem, ele carrega dentro dele bastante testosterona, mas uma parte feminina do hormônio do estrogênio. A mulher vai carregar bastante estrogênio e também um pouquinho de testosterona. Uma mulher com pouquinho de testosterona zerado, ela vai ter efeitos colaterais. Uma mulher com muita testosterona, ela viriliza. Ela também vai ter um monte de efeito colateral. Na minha psique, então, eu teria uma mulher em mim. Talvez aquilo que o Jung chamou de anima. Eu tenho uma mulher, uma imagem de uma mulher interna em mim, correspondendo aos meus hormônios, que são os meus regentes, a testosterona com um pouquinho de estrogênio. O que isso quer dizer? Se essa mulher, que aqui já está entrando na polaridade, se essa mulher dentro de mim, ela está suprimida, eu estou com uma imagem distorcida dela ou suprimida, eu vou ser um caminhão desgovernado. Porque eu vou ter apenas o arquétipo do masculino. Eu vou ser um soldado numa guerra atirando para tudo quanto é lado sem critério. Eu vou ser um caminhão desgovernado. Eu vou ser um tanque de guerra. Eu não vou conseguir me conectar com uma mulher, a não ser por uma questão sexual de necessidade. Não vou conseguir me conectar com a alma dela. Eu não vou ter empatia. Hã? Emocionalmente, as questões mais... Emocionalmente, eu não consigo me conectar. Esses caras, por exemplo, eles precisam recorrer muito, isso é interessante, à prostituição. Porque ele não consegue ter uma mulher no emocional. Entende? Porque ele é totalmente desgovernado. O problema é que, e aqui entra muito do meu atendimento, você vai ter o homem, o que aconteceu com a polaridade feminina dele, o estrogênio da alma dele? Subiu demais. Ou a testosterona, ou masculino, suprimido. Então, o que acontece com esse homem? Ele se conecta com a mulher? É engraçado. Ele se conecta, mas ele não mantém. Porque é aquilo que a gente chama, ele não tem densidade. Ele é muitas vezes um bom amigo. Aquele cara fofo, bonzinho, que nunca tem boca para nada, que não se posiciona, que é super indeciso. Então, geralmente, esse cara vai se conectar com uma mulher um pouco mais forte, para dar um equilíbrio. E a mulher não consegue ficar mais de 2, 3 meses, porque ela vai pegando, aquilo vai irritando ela. E por que vai irritando? Porque ela está fora do lugar dela, igual você disse. Quando ela está fora do lugar dela, causa uma irritabilidade e um cansaço. Não tem admiração, né? Isso já me aconteceu muitas vezes. Não tem admiração. Por esse homem que vibra, né? Exato. A admiração, ela é o combustível principal que mantém uma mulher vinculada a um homem. O homem pode ficar com uma mulher que ele não admira, ou que talvez ele não tenha nem muita paciência se ela for muito bonita, porque o homem tem muito essa questão visual muito forte. A mulher fica com o homem por questões comportamentais. E se não tiver admiração, ela não tem libido, ela não tem amor, ela vai querer ir embora. Então, quando chega esse cara que está despolarizado, com um excesso de feminino, em 100% dos casos até hoje que eu atendi, o pai estava excluído. Que aí é a questão sistêmica, né? Inclusive, né, se você puder entrar um pouco no que o Bert fala de feminino e masculino e abranger essas questões sistêmicas, eu acho que seria bem legal. Porque até agora, assim, é muita coisa, né? Mas a gente, assim, falou um pouquinho do feminismo e do machismo e do desequilíbrio que a gente ficou na sociedade com isso. Então, tem essa questão de polaridade, energia feminina e masculina, que é falada desde os nossos ancestrais, aí lá, o a gente falou, a China já falava, e aí vem o Jung traz, é uma coisa que já existe na sociedade há muitos e muitos anos. E aí vem também o Bert Hellinger, com as questões que ele traz, e fala sobre esse feminino e masculino aí na visão sistêmica, que tem um pouco a ver com essas questões das polaridades, mas tem muito a ver com o que você está falando agora. E as questões sistêmicas que estão envolvidas nesses desequilíbrios, né, Orlando? Porque a força do pai, né? A força do pai, do masculino, é a força que impulsiona para a vida, para o desbravar. Então, o homem que está sem esse conteúdo sistêmico, vamos chamar assim, ele é muito mais inativo. Ele vive muito mais numa... Também, né? Perfeito. Ele vive muito mais numa inatividade, numa passividade extrema.
que é o que a maioria das mulheres vão enfrentar um dilema com esse sujeito, que fala, cara, ele é tão legal, ele é tão leal, ele é tão bonzinho, ele faz tudo que eu gosto, mas falta alguma coisa. O que falta nele, que a mulher está sentindo, nesses casos que ela fica nesse dilema, o que falta nele é densidade. A densidade que vem do... Olha só como é que é lindo e completo. Então eu tenho do meu pai e de todos os homens que me antecederam uma densidade para fazer a coisa acontecer. Eu tenho todo do lado da minha mãe a capacidade de amar, a capacidade de ser empático, a capacidade de acolher. Se eu estou com isso muito bem equilibrado, então eu consigo me conectar primeiro com uma mulher pelo meu feminino, recebendo ela, ouvindo-a, etc. Mas eu mantenho o relacionamento no meu masculino. Perfeito. O Bert falava uma frase que era muito bonita: o homem serve a mulher serve a vida. Eu não lembro exatamente, porque eu sou muito de gravar. Tem também o feminino, o feminino segue o masculino e o masculino serve ao feminino. Tem essa também que ele fala. Esse do feminino seguir o masculino dá um problema. Eu já vi ele explicando isso uma vez, alguém implicando, né? Mas como assim? Ele fala, olha, por exemplo, ele deu um exemplo no livro dele, né? Ele falava assim, o que seria esse seguir? Às vezes ela se casou com uma pessoa de um outro país, né? E aí ela vai estar nesse país, e aí os filhos dela vão ser criados naquela cultura, falando a língua daquele marido. Então, assim, e naquele texto também que a gente recebeu, falava sobre isso. O pessoal muitas vezes acusa o Bert Hellinger de ser arcaico. Embora ele traga muitas coisas bacanas, ele fala da homossexualidade com muita naturalidade, ele fala da gente respeitar esse amor. No livro Para que o Amor Dê Certo, ele fala que esse amor homossexual muitas vezes é muito profundo. Então, assim, eu acho que ele também muitas vezes foi injustiçado. Mas ele também tinha as questões dele aí, ele foi padre, né? Ele observou muita coisa, então muito do Bert era de observação. E eu achei legal aquele texto que eu te mandei, que falava do feminino e do masculino, que falou, gente, inclusive o Bert observou coisas que estão postas, porque vem do passado e está no nosso inconsciente coletivo, nas nossas memórias atávicas, em algo dentro de nós conectado, inclusive com essa necessidade, às vezes, que a mulher tem de proteção e segurança, que vem de muito tempo atrás, que provém do homem. Mas não necessariamente a sociedade será sempre assim. Então é legal isso também. A sociedade, ela não é estática. A sociedade está acontecendo, está se desenvolvendo. Olha quantas mudanças a gente não está tendo com o coronavírus, quantas mudanças vieram. Só que a gente tem que observar a realidade, né? Que é aquilo que você falou, que você colocou muito bem no seu post. Vai para a rua. Que significa assim, ao invés de ficar só estudando a respeito, sente. O que você sente? E eu falei por mim, como eu te expliquei, né? Embora eu tivesse várias questões teóricas, a minha terapeuta me colocava. O que você sente? E de repente eu me via me sentindo muito bem quando eu era servida pelo masculino, como o Bert coloca, né? E aí eu vejo em casa, né? Eu tenho em casa um exemplo de um pai, de um masculino bem firme, bem provedor, e de uma mulher do mesmo jeito. Você pensa que a minha mãe, sua mãe deve ser uma passiva, engraçadinha. Não, a minha mãe é uma mulher que tem um feminino e um masculino muito bem equilibrados. Ela é uma mulher que sabe servir, que sabe fazer muita coisa bacana do feminino, mas que tem o masculino dela muito presente, que sempre trabalhou, batalhou. Aqui em casa, meu pai nunca mandou na minha mãe. Mas eu sempre tive um pai provedor, seguro, sabe? Que tem essa energia masculina muito bem estruturada. E eu acho que a gente hoje, às vezes, se perde nesse sentido. Você colocou muito bem. A visão sistêmica ainda agrega mais, porque ela coloca esse masculino e esse feminino que todos nós precisamos equilibrar, que vem do pai e da mãe. Né? E como quando a gente está com isso saudável, muita coisa na vida da gente vai fluir melhor. Eu acho que este é o grande ponto. E essa é a grande contribuição da visão sistêmica. Que não significa que o que você leu, o que o Bert falou um dia, tem que ser aquilo e pronto. Tem que observar. Ele mesmo, quando a gente lê ele falando das constelações, né, Orlando? Ele mesmo fala que as ordens estão ali, mas que ele tem que observar aquele sistema. Porque a gente tem que ver como é que a dinâmica de um sistema funciona. O que está funcionando ali, né? Pois é. O campo, a gente tem que ouvir e sentir, ou melhor dizendo, sentir o que o campo está nos dizendo. Porque o cliente está trazendo uma história e o campo mostra outra. Então, por exemplo, um dos caras que eu trabalho em mentoria, ele trouxe a história do seguinte, eu convivi com a minha mãe porque o meu pai, eu não tenho muita consideração com o meu pai porque eu acho que ele nos abandonou. Beleza, então, ok, vamos olhar. Só que quando eu abro o campo, Dani, o que tinha lá? Você tinha uma mãe que olhava para alguma questão dela, estava bastante emaranhada com uma questão, que saía. A mãe saía para olhar essa questão, ele, filho, no campo, acompanha a mãe e o pai fica lá, olhando para eles sozinho.
eu trago para ele. Perceba que no nível mental, consciente, a coisa se dá e você já coloca o rótulo. Mas ele ficou muito surpreso, mas o que eu estou trazendo aqui para você é que talvez a história que você tenha como acerta não foi bem isso que aconteceu num nível muito profundo de consciência desse clã. Dito isso, agora você pode entender melhor e pode finalmente tomar o teu pai. Então aí ele vai e toma o pai dele. Fazemos todo o movimento para ele tomar esse pai. E é tão engraçado essas coisas, porque sempre quando eu vou trabalhar em mentoria, eu já começo de cara com a constelação. E aí, eles vão me dando feedback entre as sessões. E eu falei, e aí, como é que tá? Como é que você tá se sentindo? Ah, eu me sinto melhor, eu me sinto mais tranquilo. Tranquilo. Parece que eu estou no meu lugar. Eu me sinto mais firme. E eu falei, como que está a namorada? Cara, tá diferente. Ela tá mais calma. Claro, você toma o masculino, como a Dani falou, eu posso descansar. O feminino pode descansar nesse masculino, nesse ombro forte. Não que ela não vá ser forte também, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Não vamos estar aqui na piscina do rasinho, não. Quando a mulher, a gente percebe esse movimento, quando esse homem está conectado a esse masculino saudável dele, forte, viril, protetor, que ama, que se sacrifica, que vai à guerra e etc., mas que também é gentil, que é generoso, a mulher faz assim, ó, eu posso, porque quando a mulher está no feminino dela, quando a mulher não está no feminino, a gente percebe que é como se ela fosse secando por dentro. É um movimento que parece que ela seca. E o que é o feminino? O que é o arquétipo do feminino? É leveza, é vida, é arte, é doçura, é aquilo que traz paz, é aquilo que é doce, é aquilo que, enfim, é tudo de bom, é vida pura, transformação em vida. E quando você fala masculino, parece um tanque de guerra, aquela coisa pesada, aquela coisa assim, que vai para ação, que vai para a guerra, que faz a coisa acontecer, que protege, que se entrega. Então, quando a gente está nessa bem polarizado, a gente fica o quê? É no flow, é como se fosse um silêncio interno. Então, a mulher, quando ela está muito conectada com esse feminino dela, ela fica leve e isso resplandece. Talvez ela não seja a mais top model, mas ela chega num lugar, Dani, todo mundo fala, cara, essa mulher tem um charme, ela tem alguma coisa diferente, porque ela está totalmente conectada no feminino dela. Sim, com certeza. Sempre depois que a gente fica sabendo disso, a gente vai se lembrando, né? E é legal isso que a gente colocou, sabe? Então, assim, gente, não é aqui que a gente está mandando na live o jeito certo de ser, né? A gente está falando sobre os equilíbrios das polaridades internas dentro da gente, né? Então, assim, cada um seja como se sentir bem sendo, né? Mas existe algo de você perceber o seu próprio equilíbrio, né? Então, o Orlando teve as buscas dele, eu tive as minhas, e a gente hoje está aqui conversando sobre isso, justamente porque no nosso caso aí a gente percebeu essas necessidades de se equilibrar, e isso fez bem para nós, e a gente quer que isso também faça bem para outras pessoas, né? Então, assim, não é algo de, né, de determinar, como às vezes o Bert Hellinger é acusado, né? Ah, isso é arcaico. Sabe? É um sentir interno de perceber, poxa, veja, sinta em você se tem sentido. Buscar esse equilíbrio, né? Buscar tanto essa força paterna quanto essa força materna, conseguir sentir, e se talvez não foram os exemplos que você teve, né, Orlando, que é legal da visão sistêmica, tem muitos outros ancestrais para você puxar isso, para você trazer isso para dentro de você, porque todos nós temos esse potencial para chegar no equilíbrio das nossas polaridades, né? E a gente pode muitas vezes fazer uma constelação, perceber às vezes onde a gente está encontrando um desequilíbrio, uma dificuldade no nosso feminino, no nosso masculino, com quem que a gente pode estar conectado ou desconectado, né? Então, eu acho que a visão sistêmica, ela traz uma contribuição muito interessante. Eu queria que você falasse assim, Orlando, na sua visão, como é que a gente está falando sobre isso a live inteira, mas se você pudesse assim organizar um pouco isso agora aí, pudesse falar para a gente assim, na sua visão, como é que você pode reconhecer, incluir, integrar os avanços sociais que a gente teve, né, através do feminismo, por exemplo, de tudo mais, dos homens ir entendendo que poderiam também ser sensíveis, que poderiam também chorar. Então, como é que a gente integra esses avanços sociais sem deixar para trás coisas importantes, como a gente colocou, que estão de fato presentes? Nossa, esse daí talvez seja o grande desafio, né? O que acontece? Qual que é o meu desafio pessoal diante disso? O meu desafio pessoal é levar esse conhecimento ao homem médio.
aquele cara que é o homem comum, aquele que você vai encontrar na rua. E como que o homem, ele se conecta para poder continuar trazendo essa questão mais antiga, mas nesse mundo moderno, né? Como que ele vai se conectar? A diferença do homem para a mulher, nesse sentido que eu percebo, é esse tipo de mensagem, de constelação, de meditação, enfim, a mulher recebe muito mais facilmente que a maioria dos homens. O homem não recebe essa informação, ele recebe, mas o homem ele se conecta muito com quem está me falando isso? Quem está me falando isso? Quem que é esse cara que está falando de polaridade? A minha felicidade no trabalho é perceber que esses homens que geralmente não procurariam isso, se identificam, de certa forma, comigo e se conectam comigo. Porque eu não sou... tanto que uma vez eu coloquei até na minha bio, porque foi um cliente que falou, cara, você é um terapeuta que não é convencional. Porque geralmente quando vai falar de constelação, dessas coisas mais sutis, aí eu falo, o cara é todo zen, o cara vai abraçar uma árvore, vegano, não sei o quê. Eu falo, porra, cara, eu não sou, eu posto foto na academia, ouvindo heavy metal, eu sou cara igual você, velho. Você entendeu? Eu faço piada, faço meme, sou politicamente incorreto. Isso me traz muita alegria. Eu consegui me conectar com esses caras, trazendo esse conhecimento tão profundo, pegando lá dos lugares e tentando traduzir. Agora, Dani, mais uma vez a gente retorna na questão do equilíbrio. O que o pessoal precisa entender? De uma vez por todas, que o que vem acontecendo, o passado tem valor. Se você se volta contra eu já peguei constelação de rapaz, por exemplo, que dizia, cara, meu pai era um bosta, ele era isso, ele era aquilo, meu avô também, se Deus quiser eu não vou ser um homem como eles. Mas a vida do cara toda empacada. Eu falo, meu irmão, quem disse que você é melhor? Quem disse que você é melhor que esses caras? Olha um monte de coisa que aconteceu. Você faria melhor no lugar deles? Porque tem muito isso que a gente também aprende na constelação. Você estava lá vivendo a vida deles, você estava calçando o sapato deles. O espírito da época. Meu Deus, você pega na década de 30, um cara de 19 anos atravessava o oceano para lutar na Segunda Guerra Mundial, cara. Hoje um menino de 19 anos está enfiado no quarto no videogame. É o espírito da época. Ou o cara se forjava daquela forma, duro pra caramba, ou lá numa situação não sobrevivia. É preciso entender que é o espírito da época. Quando você pega aquele homem do campo que dizia pro filho dele, engole esse choro que o homem não chora, para de julgar um pouco esse cara e entenda o espírito da época. Talvez o que ele estava dizendo pro menino a vida é muito mais dura do que isso que você está chorando. Mas ele não sabia dizer da melhor forma, ele era muito grosseiro. Não é? Exatamente. Então, a gente aprende muito na sistêmica isso, que existe essa modernidade, existe toda essa questão que é muito legal, que direitos e deveres iguais, da gente respeitar o sexo oposto, mas eu não posso olhar para trás e apontar e julgar, e é isso que a gente faz todo santo dia. Todo. Exato. O tempo eu tenho todo. Um relato meu. Tipo assim, eu sou tão grata à visão sistêmica, porque eu nem tinha dimensão de que eu olhava para trás e desprezava os meus ancestrais, né? Nesse sentimento assim, eu sou melhor desse jeito agora, como a gente é. Gente, a sociedade vai avançando, mas a gente tem que entender, como você falou, o contexto da época e como foi forjada a característica de cada um, né? Não só o contexto da época, como as próprias, assim, circunstâncias nas quais aquelas pessoas viveram, específicas. Porque tem tanto o contexto global, quanto o contexto específico do que aquela pessoa passou e que a gente não sabe. Porque a gente não enxerga antes, às vezes eu mesma era uma das pessoas que não percebia, que, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, antes de serem nossos pais, nossos avós, são homens e mulheres comuns que tiveram uma vida antes da gente chegar e que a gente não conhece essa vida e nem vai conhecer. Mesmo que eles nos contem, né? Não, ele me contou. Não, querida, ele contou o que ele quis, do jeito que ele quis. Você não estava lá vivendo ao lado deles, né? E isso, para mim, foi incrível, porque, de repente, abriu os meus olhos para ver que, às vezes, eu desprezava características que os meus pais, os meus avós tinham, e eu pude expandir esse olhar, para, de repente, olhar e falar, nossa, minha avó é linda do jeito que ela é, com esse feminino lindo, sabe? Que eu posso trazer para mim e aprender com ela, ao invés de pensar que ela é um exemplo a ser superado, de uma mulher antiga, como não se deve ser. De olhar para o meu avô e achar que meu avô era um machista, racista, ignorante, falar, poxa, peraí,
Meu avô é um patriarca incrível, entendeu? Conseguiu sustentar 6 filhos, que veio do nada, que veio de uma família de 11 crianças, que mal deve ter tido presença de pai e mãe na vida dele. Quem sou eu para falar do que o meu avô é? Eu não vivi na pele dele, nos sapatos dele, eu não vivia a sociedade que ele viveu. Porque, veja bem, ele foi filho de pessoas, por exemplo, que tiveram escravos. Então, assim, a gente tem que entender assim, poxa, o contexto social dessas pessoas é outro. Por que a gente... Aí a gente faz o quê? Que é aquela frase perfeita do Bert Hellinger. Tudo que você julga te aprisiona. Mas o que você respeita te deixa livre. Então, o que a gente sabe que a gente precisa respeitar em questão de avanço social, óbvio que você, Orlando, dessa geração agora, das gerações que tem 40, 20, 30, nós somos obrigados mesmo a não ser racistas, nós somos obrigados mesmo a respeitar o direito dos homens e das mulheres como direitos iguais, porque isso são avanços sociais que não podem retroagir. Isso tinha que acontecer dentro da sociedade mesmo, entendeu? Porque há um tempo atrás eu não poderia estar aqui falando com você, que eu não poderia ser ouvida, eu não merecia respeito, porque eu era mulher, né? Algum tempo atrás uma mulher não podia ter uma empresa no nome dela, não podia votar. Então hoje a gente vê surreal, né? Hã? A gente vê como surreal agora, né? Surreal agora, ou seja, são avanços sociais necessários, mas assim, a história da sociedade ela vai acontecendo, né? Como a gente está vivenciando um momento histórico totalmente inovador, inclusive nesse exato momento, com o coronavírus. Então, assim, a gente precisa aprender isso, ao invés de julgar e ficar aprisionado no nosso julgamento, vinculado, como a questão sistêmica ensina, a gente pode respeitar e aí sim se liberar para ser diferente. E não para ser melhor, na nossa arrogância, né? Não é melhor. É ser aquilo que é possível dentro do contexto que você está agora. Contexto este que foi proporcionado por essas pessoas que você julga. Um exercício, assim, que eu costumo fazer com o pessoal que tem dificuldade de olhar dessa forma, porque esse olhar que você está falando que você tinha e eu também tinha, é um olhar do grande para o pequeno. Eu olho eles como pequenos, como menores que eu. Se eu olho como menores que eu fico muito grande dentro de casa e muito pequeno na rua. Eu preciso inverter esse jogo. Em casa, ou seja, na minha ancestralidade, eu sou menor. Eu sou o último da fila. Eu sou desse tamanhozinho perto deles. Depois, mas eu estudei mais, eu fiz pós-graduação. Não interessa. Eu sou desse tamanhozinho perto deles. Para na rua eu ser um gigante. Porque aqui é um relacionamento que não existe princípio de equilíbrio. Eles me deram, eu só recebo. Eu não me volto contra eles no movimento de julgamento. Mas para facilitar para algumas pessoas, eu indico, você tem seu pai, você tem sua mãe. Acima deles tem um portal da vida. É esse portal que eu estou pedindo para você reverenciar, que foi usado por essas pessoas para a vida chegar até você. E a vida vem por meio de uma fila que você vai perder de vistas. Então você vai reverenciar esse portal, esse fluxo da vida, que por meio dessas pessoas, com todos esses defeitos, de um jeito ou de outro, do jeito que deu, chegou até você e deu a vida a você. E agora você faz algo maravilhoso com isso. Maravilhoso quer dizer simples também. Viva bem. Né? Você não precisa... viva bem, é isso que eu estou dizendo. Reverencie esse portal. Né? Você é o Bill Gates. Exatamente. Não, calma, não precisa disso, mas viva bem. Não olhe para o... Eu não vou olhar para o Orlando pai, meu pai também chama Orlando. Eu não vou olhar para o Orlando pai. Ah, mas meu pai, ele fazia assim. Ah, mas a minha mãe, a dona Vera, fazia assim no casamento. Não, eu olho para esse portal da vida, porque óbvio que eles são imperfeitos, assim como a gente também é. Exatamente. Óbvio que eles também são imperfeitos. E é engraçado, né? Porque depois que a gente aprende o olhar sistêmico, algumas coisas que hoje a gente vê que são óbvias, não eram para nós, né? Mas a gente recebe esse banho aí de expansão de consciência com essa teoria que eu sou tão grata ao Bert Hellinger para a gente começar a enxergar como é que a gente estava enxergando errado. Orlando, teve uma amiga minha muito querida aqui que perguntou se a gente recomenda um livro para estudar mais sobre energia feminina. Eu não cheguei a estudar em livros. Eu recomendaria, por exemplo, o livro do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo, que é muito legal, que ele fala algumas coisas nesse sentido. Mas, na verdade, eu nunca estudei isso em livros. Eu fui fazendo curso, sabe? A Penélope é muito minha amiga. Você sabe, Penélope, quando eu fui fazendo aquelas minhas buscas malucas aí, aquele tanto de terapia, foi algo que eu conversei muito, que eu li muito texto na internet, assim. Então, eu não me lembro de ter tido um livro que eu li. Então, eu não tenho para indicar. Talvez o Orlando tenha. Deixa eu ver. Acho que peraí. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é muito metafórico, mas é legal.
Tá invertido, chama He, né? De ele, do Robert Johnson. Tem o He e tem o She, que é o ela, né? Então ele vai falar muito aqui do arquétipo, da busca da mulher. Cara, é muito sensacional. E agora, para as mulheres, que é um livro que ele foi, não chegou a ser censurado, mas é um livro difícil de achar porque ele toca na ferida das mulheres em si. É esse aqui que eu sempre indico. Se chama As Mulheres no Divã. É pesadíssimo esse livro. É da doutora Cláudia Pacheco. As Mulheres no Divã, da Cláudia Pacheco. Ela é uma psicanalista, Dani, que trabalhou 20 ou 30 anos só com mulher. Cara, então esse livro é totalmente voltado para a parte mais sombria. Porque quando a mulher olha para as sombras dela, ela olha também para os padrões de escolha ruim. Por que eu estou escolhendo aquele tipo de cara? Por que a minha vida está direcionada nesse ponto? Então, esse livro faz com que a mulher pare de culpar o outro para poder olhar um pouco para dentro dela e ver suas questões. Então, é um livro, assim, para as mulheres, sensacional. O problema desse tipo de livro é que vai falar, essa mulher... todo aquele movimento que hoje você não adula, não bajula, parece que não serve. Só que esse daqui é realmente para sair do parquinho, para sair do mundo das ilusões e vai crescer muito. Legal, vai crescer muito. fiquei curiosa, Orlando. Não, esse livro aqui é uma pancada. Ela não tem a visão sistêmica que a gente gosta, né? A visão dela é muito mais da psicanálise mesmo, mas ela vai falar, ela atendeu muitas mulheres de todas, das mais variadas idades, classes sociais. Então, ela vai fundo nas questões que a mulher precisa, às vezes, olhar um pouco para dentro dela, identificar aqueles padrões de escolha, por que se atrai e gosta daquele padrão de homem. Tem as explicações sistêmicas que a gente sabe, mas também aqui tem muito de comportamento social. Esse livro aqui vale muito a pena. Ah, legal. E eu acho que de qualquer forma, assim, também, eu não sei, eu acho que esse processo em mim, por exemplo, é um processo ainda que está acontecendo, não é um processo, assim, a vida está acontecendo, né, mas eu acho que é um processo que ainda precisa se integrar mais, mas eu vejo, assim, que só nesse movimento de reconhecimento, que é muito real dentro de mim, eu falo que é um resgate, sabe? Eu soube, eu não assisti ainda, mas eu soube que o filme Adoráveis Mulheres traz isso, que mostra uma das personagens que ela queria casar e ter filhos e que a outra desprezava isso. E ela falava assim, porque os meus sonhos são diferentes dos seus, eles não são piores, né? Então, é muito isso. Eu vejo que a gente, até mesmo quando fala assim, ó, eu vejo que muitas vezes algumas feministas ficam hipócritas porque elas querem que a mulher seja... A mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser... Peraí, cada um tem que ser o que quiser. Então, assim, eu não posso julgar, né? De repente eu conheço aí uma pessoa que, às vezes, nesse contexto ainda atual de hoje, ela tenha algo dentro da relação dela que fez ela escolher, ali, aquele casal escolher, que ela queria ficar em casa cuidando dos filhos. E eles são felizes, assim, porque o que eu tenho a ver com isso, sabe? Exato. E, ao mesmo tempo, pode ter uma outra família totalmente diferente disso. De repente, numa outra família ali, o homem decidiu que ele ia... Que é a questão da polaridade. O homem decidiu que ele ia ficar em casa cuidando dos filhos, aquela mulher é que trabalha muito, e eles estão bem assim, eles estão vivendo bem. Quem somos nós para falar alguma coisa, né? O que interessa é o que está funcionando, é como cada ser humano e cada casal encontrou o próprio equilíbrio da dinâmica masculina e feminina, né? E a gente sentir dentro da gente como é que isso vai deixar a gente mais saudável, né? Cada um buscar o seu próprio processo. Ler um pouco sobre isso e buscando ver no seu dia a dia, né? O que pode, onde você pode descansar aí no seu feminino, o que você tem que trabalhar no seu masculino para a gente buscar esse equilíbrio. Orlando, eu queria pedir para você deixar, a gente está acabando o tempo, deixar uma mensagem final que você quiser para as pessoas e depois eu vou tirar uma cartinha dessa, eu adoro fazer isso, sabe? Tirar uma cartinha dessa no final para ser a mensagem final aí da nossa live. Mas desde já, eu te agradeço muito porque você aceitou o convite. Adorei nossa conversa. Sabia que ia ser boa, porque já tem essa sintonia, né? Exatamente nesse aspecto que eu comecei a admirar o que você produz, seu conteúdo, porque eu falo que você traz um conteúdo de um masculino saudável, né? E da mesma forma, a gente tem aí um feminino saudável. Eu falo para você que eu sinto falta, eu não encontrei essa mulher que traz esse feminino saudável, porque eu vejo muitas mulheres assim, que vem mais uma questão ideológica, às vezes assim, política, também querendo falar assim, xingando os feministas. Eu acho aquilo tão pouco, tão pequeno, tão bobo, sabe? Tão não é por esse caminho. Então, eu acho assim, eu ainda não encontrei aí uma mulher com a referência para mim de feminino saudável, sabe? Mas assim, quem sabe um dia eu vou encontrar. Da mesma forma, você, para mim, eu vejo como essa referência de um masculino saudável, que é justamente desse equilíbrio, né?
você traz esse equilíbrio. Olha, vamos resgatar, sim, uma virilidade, uma masculinidade saudável, aquela agressividade positiva, né? O que você acha dos textos? Eu não conheço. A pessoa que perguntou. Não sei se Olha, eu já li todos, ô Brás, eu já li todos os livros, toda a coleção do Nessa Alita. Eu só peço o seguinte, eu concordo com boa parte daquilo que ele produz, mas tem que ser lido com muita parcimônia, porque se for um momento em que você vai ler, que você está ferido, porque, Dani, só para contextualizar, o Alita, ele escreve sobre o sofrimento masculino do homem nos relacionamentos, que é aquele homem que foi traído, que é aquele homem que foi manipulado, que é aquele homem que foi trocado, que fez tudo e foi abandonado, enfim, etc, etc, etc. Só que entenda, o Alita, ele deixa muito claro isso nos livros dele, é onde muitos homens erram. Ele escreve em todo início de livro, este livro é dedicado aos homens que querem se resguardar das mulheres que não são tão legais. Ele usa outras palavras, mas são mulheres que não estão bem intencionadas, existe. Assim como existe homem mal intencionado, existe mulher que não é bem intencionada. Perfeito? Só que acontece, muitos estão, quando leem o Alita, generalizam. Então sai na rua, todo armado, e a primeira mulher, você já fica assim, todo cheio de pé atrás. Calma, a obra dele é dedicada para um público exclusivo, para um grupo exclusivo de mulheres, para que vocês não errem tanto, para que o homem não seja tão infantil, tão encantado, tão vivendo no mundo da lua, porque tem muito homem com esse perfil. Então é para eles que o Alita escreve. Gosto das obras, acho válida, mas se você estiver no momento que você está ferido emocionalmente, ou, sei lá, meio revoltado aí, sugiro não ler. Leia quando você estiver mais calmo, para você abstrair com uma certa racionalidade, não emotividade, as obras do Alita. Entendi. Bom, eu não conheço, né? Então, para mim fica difícil contextualizar. Mas assim, meu processo de conhecer a energia feminina e masculina veio muito da espiritualidade, assim. Meu processo de pura espiritualidade acabou que eu encontrei muito conteúdo sobre isso, muitas palestras, muitos cursos. Então, eu não li tantos livros a respeito, mas eu ouvi muito, assim. Uma das escolas que eu estudei, que foi Calder Blanco, que eu fiz muitos cursos com eles falam demais sobre polaridade feminina, masculina, sua energia masculina e feminina. Então, eu fui aprendendo a buscar isso, a entender. Eu fiz esse curso, foi maravilhoso. Tinha um curso que era de energia feminina, que a gente se conectava com questões da lua, a gente pintava, a gente dançava. Gente, aquilo foi tão gostoso. Eu falei assim, nossa, essa que é a minha energia feminina, eu quero sentir muito ela dentro de mim. Então, foi um processo, para mim, muito sinestésico. E eu tenho muito esse tipo de processo. Assim, é até característica de cada um. Eu gosto de ler, mas eu já li muitos livros na minha vida, mas eu não sou aquela pessoa que leu 2.000 livros, como o doutor que eu citei aqui. Eu sou uma pessoa que lê menos, mas que sinto muito. É uma questão sinestésica, é mais o meu perfil. Mas queria que você falasse e deixasse essa mensagem que eu te pedi, para eu depois ler essa mensagem aqui. E saibam todos que a gente está à disposição por direct, né, Orlando? Qualquer coisa, estamos à disposição sempre. Aqui tem bastante mulher acompanhando a gente. A mensagem que eu deixo é aquela que é a própria experiência que a Dani narrou. Cuidado com a narrativa dos coletivos. Toma cuidado, você tem a sua individualidade. Se conecta, porque quando você está conectado, a mulher está conectada com esse feminino, a Dani falou, parece que é que eu estou descansando, você sente um flow, você sente bem, tenta encontrar isso. Uma dica que eu dou se conectando com a mãe, com a avó, com a bisavó, mas com reverência e não nunca com julgamento. Essa é uma forma. Inclua também os homens na sua vida. Eu sei que talvez seu pai não tenha sido legal, seu ex-marido não tenha sido um cara legal, mas não entre em guerra com o masculino, porque nem todos os homens, eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando, nem todos os homens são iguais, tá? E assuma, às vezes, ali, antes de culpar o homem, veja as suas questões. Por que eu estou escolhendo? Por que eu estou fazendo essas escolhas? Por que será que eu estou vivendo isso? Isso é um grande avanço de maturidade. Eu mesmo falo para os homens, conecte-se com a sua masculinidade, não queira excluir o seu feminino, porque é por meio dele, por incrível que pareça, que você se conecta, às vezes no primeiro momento com a mulher, você vai precisar, mas quando você encontrar, incluir todos esses homens no seu coração, na tua alma, a tua vida, ela dá uma certa guinada, as coisas começam a acontecer, vem movimento para a tua vida, e você vai ver muitas vezes, se você tem uma companheira, o quanto que ela respira mais aliviada.
Imagino, com certeza. Muito obrigada, Orlando. Agradeço muito, né? Como eu te falei, foi ótimo. Sabia que ia ser ótimo a nossa live. Você salve a nossa live, que eu vou copiá-la depois para colocar no meu Instagram também. E aí eu vou tirar aqui uma cartinha para a gente deixar de mensagem de... Última mensagem aqui, ó. Sou como você e você é como eu. É um contexto aí dessa parte sistêmica que a gente carrega aí dos nossos ancestrais, né? Sou como você e você é como eu. Reconhecer, como eu falei, né? Eu ter um pouco a minha avó, por exemplo, né? A gente nos reconhecer nas pessoas e reconhecer ela em nós. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu, Orlando? Até uma próxima. Dani, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, viu, Dani? Agradeço. Vou deixar salvo no meu feed e depois você copia pro seu, então. Isso, combinado. Obrigada a todo mundo que participou com a gente aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente.